Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Sou o Dr. Paulo Valzacri, dou boas-vindas, é claro, e aloha! Bem, hoje nós temos um tema necessário para a gente falar sobre o Ho'oponopono, é sobre fibromialgia. E por que falar sobre esse tema? Porque existe uma grande quantidade de pessoas que chegam no nosso canal WhatsApp buscando, através do Ho'oponopono, a melhoria da fibromialgia. Então vamos entender um pouquinho, assim de uma forma bem superficial, a questão da fibromialgia e como que eu vou colocar em prática o Ho'oponopono. Primeira questão, o que é fibromialgia? Fibromialgia, ele se destaca por uma dor intensa nas pernas, nos braços, nos ombros, na caixa torácica, no abdômen, na lombar, às vezes até no estômago também. Então a gente sabe que a dor é um sinal de que o corpo está manifestando, falando assim pra gente, mandando uma mensagem. Algo não está bem e eu preciso ver isso. E quando você analisa um cliente onde ele tem fibromialgia, você percebe claramente que ele não dorme bem. Você percebe que ele está fadigado, tem fadiga, tem um humor que muitas vezes está bem, está mal. Né? Nós temos aquele bipolar do humor. Você vê também que a concentração dele é baixa e o nível de ansiedade é muito alto. Então isso é encontrado, são sinais encontrados dentro das características da fibromialgia. E geralmente afetam mulheres de 30 a 50 anos. Então, você olhando todo esse quadro, você começa a observar que a fibromialgia dá vários sinais. E eu preciso fazer o diagnóstico certo. Para isso, presta bem atenção. Eu estou com uma dor aqui, é fibromialgia. Não, é uma dor generalizada. E aí eu vou no médico. Veja bem, a importância de eu sempre quando se trata de alguma doença, eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é ir ao médico. É como se tivesse um braço quebrado. Para onde que você vai? Eu não vou fazer Ho'oponopono, né? Eu vou no hospital, chego no hospital, vou no médico. Ele vai solicitar o raio-x. Ele vai entender aonde está fraturado. Coloca o gesso naquela fratura, dá o medicamento para dor e você vai para casa se recuperar. Aqui não é tão diferente. Porque muitas vezes as pessoas têm essa mania de chegar no Google médico, né? Então vai lá e coloca o que ela está sentindo. Câncer de não sei o quê. Aí a pessoa fica desesperada, né? Fica com medo, desesperada. E muita gente entra no meu canal assim, um desespero tremendo. E nesse desespero, eu falo, onde você buscou essa informação? No Google, né? No Google médico lá, né? E na verdade, ela não foi no profissional. E o profissional, ele sabe exatamente como fazer o diagnóstico, como prescrever o melhor diagnóstico para o laudo. Então, ele tem um conteúdo de informações. Você vai, por exemplo, eu estou com uma dor aqui, vou fazer uma tomografia, muitas vezes não é simplesmente uma fibromialgia, você está com um problema na lombar, na cervical, está com um cálculo renal, que eu já vi isso acontecer. Então tem vários processos que pode estar acontecendo e às vezes a gente confunde uma dor generalizada, que é o caso da fibromialgia. Embora ela tenha uma característica própria e não é tão difícil da gente poder identificar. Mas sempre eu faço. Passa pelo crivo do médico, a instrução, para você poder diagnosticar. Se o médico falou assim, você tem fibromialgia, dá um tratamento alternativo, né? Então, quando chegavam os nossos clientes aqui, passaram pelo médico, houve uma avaliação, chegou no momento aqui, você começa a perceber que a fibromialgia é quando a pessoa está num nível de ansiedade muito grande. Nós falamos em vídeos anteriores, se você não assistiu, vai dar um pulinho lá atrás, vê o nosso vídeo sobre ansiedade, que eu falo que a ansiedade é quando você não está conseguindo lidar, gerir uma determinada situação. É uma pressão interna que eu não estou conseguindo lidar com aquilo. Então, o nível de ansiedade, ele estoura. E aí, nesse caso, ficou bem perceptível que a ansiedade, ela estava sendo uma causadora da fibromialgia, né? Mas, na verdade, a ansiedade não é a causadora de nada. A ansiedade também é um sintoma. O causador
da ansiedade é a origem, é a raiz. E aqui nesse caso, depois da gente observar claramente, a gente começou a analisar que existiam alguns padrões que certamente estavam disparando tudo isso, né? Então são os disparadores que a gente chama. E em geral, eles estão muito alicerçados com relacionamentos. Esse é o disparador principal, né? E esse disparador pode ser um relacionamento de família, os familiares, ou disparador o meu companheiro ou companheira. Como é o caso da mulher, que é frequente a fibromialgia, muitas vezes é com um homem. Então, eu tenho aí um disparo por um processo de desacordo com o meu companheiro, etc. Então, o que acontece nesse processo todo? Acontece mais ou menos assim, ou é família ou é relacionamento. Você dá uma verificada aí e você vai perceber que essas são as origens. Isso está carregando uma grande pressão no sistema e você, é claro, essa pressão, nessa ansiedade se generaliza no corpo, toma conta do corpo, pernas, braços, ombros, tórax, abdômen, lombar, cervical, e tem aquela dor generalizada. Então, em geral, o que a gente tem muito observado é que é uma luta interna que acontece. São duas forças que estão disputando lá. Primeira força é que a pessoa, ela quer se expandir na vida. Todos nós queremos nos expandir da vida, principalmente entre 30 e 50 anos, né? Então, é uma expansão da vida. De repente, ela tem uma outra força de oposição, que é a força da obrigação familiar. Obrigação com esse, obrigação com esses, com aquela família de origem, de herança. Então, de repente, essa luta cria toda uma pressão. E a luta entre um e outro causa uma necessidade de parada dessa luta. Por isso que vem a dor. A dor é uma parada. Você, por exemplo, está com gripe. O que você faz? Hoje eu não vou trabalhar. Para. Geralmente, quando nós estamos doentes, nós paramos. Nós paramos. Você tem uma dor, você para. Você não pode movimentar, dar continuidade, você para. Vai buscar as causas. Então, aqui é exatamente isso que acontece. Aí, nós temos alguns pontos que eu gostaria que você avaliasse aí se você tem fibromialgia. Isso é importante para a gente conseguir buscar mais a fundo a raiz do problema, ok? Então, a gente tem alguns conflitos internos, né? Esse é um que eu falei, o choque das forças. Expansão da vida, obrigação familiar. E aí cria o choque, cria esse processo todo de ansiedade e, porventura, também a fibromialgia. Aí o que acontece nos 4 conflitos? Primeiro, conflito do cordeiro. Aquela pessoa, ela se vê num momento que ela não sabe o que fazer. Ela não sabe para onde ir. Então, a pressão é tanta que perdi a estrutura. Pode ser isso em relação àquele relacionamento com o companheiro ou com a família. Eu não sei o que fazer, eu perdi esse entendimento da onde que eu vou ir, o que eu vou fazer. Então, muitas vezes ela se deixa levar, porque ela está perdida naquele instante. É um conflito do cordeiro. Eu abaixo e sigo minha vida e me reprimo. Que o grande problema de todas as nossas doenças são 2. Primeiro, a falta de amor próprio. E segundo, a síndrome de que eu me anulo, que eu me reprimo, que eu deixo de viver a minha criança interior na minha vida. Porque nós somos adultos. Adultos, em geral, tomam uma postura de seriedade. Você deixa de viver a sua criança interior. A gente tem até curso para desbloquear tudo isso. Bom, o segundo ponto é o conflito de desvalorização. É quando a pessoa chega no momento que ela não tem mais o controle, né? Então, eu não posso com isso, eu não sou capaz de fazer isso, mas tem um peso para ela. E esse peso é tão grande que ela se desvaloriza, ela se sente impotente. E essa impotência parece que se generaliza. É o conflito da desvalorização. E isso também é uma das causas da fibromialgia. O terceiro conflito é o conflito de dupla obrigação. Ela se vê obrigada a fazer uma coisa ou ela
receber uma situação que ela não quer. Eu não quero essa situação. Às vezes pode ser uma separação, pode ser dentro do relacionamento problemas que já fugiu ao controle. Às vezes ela antevê a possibilidade de separar, o divórcio está chegando, então, da quebra de intimidade, então, da quebra de confiança também. Tem muitas pessoas, mulheres, que a fibromialgia surgiu depois de infidelidade conjugal. Então, é comum, né? Então você tem o quê? Um conflito de dupla obrigação, né? Eu não quero aquilo, mas eu tenho que fazer. Ok? E o quarto, né? A gente fala que é uma ligação de apego muito profundo que a pessoa tem em relação à família. É como se ela tivesse uma responsabilidade muito forte com aquilo, né? E como se fosse primeiro a família, primeiro o companheiro. Ela coloca o outro ou a família em primeiro lugar. Então, ela fica com medo de que vá perder ou o companheiro ou a família. E esse medo é tão grande que cria para ela um processo de que ela tem que unir tudo isso. Ela não pode simplesmente deixar as coisas acontecerem. Ela tem que ficar lá como um elo de conexão em tudo, fazer com que tudo dê certo. E aí ela se obriga a muitas coisas. Então, é o medo dessa separação, né? São 4 pontos aí dentro que causam essa fibromialgia. Isso a gente falando superficialmente, porque o tema ele é muito vasto, né? Ele é muito vasto. Então, daqui dá para você caracterizar e entender se eu estou passando por algum desses processos. Inicialmente, porque existem dezenas de outros que a gente desconhece, porque a gente não tem ainda cura para fibromialgia, porque você tem paliativos, né? Eu vou tomar ansiolíticos, eu vou tomar analgésicos potentes, porque é isso que nós temos. Não se sabe a etiologia, né? As causas. É como, por exemplo, uma psoríase, ainda não está bem determinado as causas dermatológicas da psoríase, né? Por que a pessoa descama tanto, cai toda as peles, ninguém sabe ainda, né? Está em desenvolvimento, pesquisa, avanço, né? Por vezes se trata emocional para esses casos. Eu já vi tratamentos com acupuntura que funcionam muito bem. Então, nesse caso da fibromialgia não é diferente. E aí a gente tem aquele protocolo de cura. Qual que é o protocolo de cura, Dr. Paulo? Bom, primeiro, a gente tem que diminuir o nosso nível de ansiedade, aceitar algumas coisas, se desvincular de certos conceitos e crenças, né? Então, eu sempre falo que a primeira coisa é a saúde. Se você tem alguma mágoa, algum ressentimento, a gente vai precisar trabalhar isso. Se tem família, tem que fazer um curso de cura da criança interior, tem que fazer. Né? Se é alguma mágoa, algum ressentimento, precisa trabalhar esses sentimentos. Eu não posso deixar mágoa e ressentimento fazer parte da minha vida, porque isso daí acaba com toda a minha força, minha energia sagrada, primordial. As pessoas ressentidas, elas sempre estão mal-humoradas, sempre estão desanimadas, porque ela perde muita energia pensando nisso. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar esses pontos. Na questão do protocolo, a gente fala que a pessoa tem que fazer oração ancestral, oração do perdão todo dia de manhã, pelo menos 60 dias. Oração ancestral, oração original, que a gente chama, e oração do perdão Kahuna, né? Oração do perdão de outra linhagem, não, é o Kahuna. E aí você pode, no nosso WhatsApp, você pode solicitar as 2 orações que a gente envia para você. E eu tenho que fazer constantemente, disciplinamente, uma vez por dia apenas, durante 60 dias, todo dia de manhã. Isso melhora as minhas energias ancestrais, melhora o meu nível de fadiga, de ansiedade, de estresse, a compreensão chega um pouco mais rápido e, claro, facilita, né? Eu tenho que fazer sempre de manhã. Então esse é o primeiro ponto, tá? São 3, esse é o primeiro ponto. À noite, Ho'oponopono. Então, o Ho'oponopono eu preciso saber qual é o processo que eu estou vivendo. Veja que o Ho'oponopono é uma questão muito individual. Não existe assim um protocolo único. Ah, você faz isso e acabou para todo mundo. Não. Será que a ansiedade está muito? Se a ansiedade está muito, mas assim, nível muito grande, aí eu já falo para você, utiliza o CD nosso que nós temos de reprogramação mental. Ele diminui em 75% o seu nível de ansiedade. Um processo de neuroacústica, que eu escuto ele todo dia à noite, durante o período de 30 dias,
E há uma diminuição drástica de 75% desse nível de ansiedade. Você pode observar. A tal ponto que você possa trabalhar a origem. Eu vou me desafogar para mim trabalhar a origem. E aí entra a questão em si, né? Eu trabalhar a raiz disso. O que está acontecendo aí? Ah, Dr. Paulo, é relacionamento. Qual dos dois? Familiar ou meu companheiro? Companheiro. O que você guarda isso? Muita mágoa, ressentimento, frustração, decepção. Nós vamos fazer o Ho'oponopono para isso. Deus limpa em mim todo ressentimento, frustração, decepção. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Esse ponto. É na família. Ah, então vamos. O que você guarda em relação à família? Ah, Dr. Paulo, eu me decepcionei, frustrei muito com meus pais. Então, Deus limpa em mim toda a frustração, decepção em relação aos meus pais. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu vou fazer separadamente, né? As origens em si. Coisas que eu não consigo, às vezes, assimilar, aceitar. Então, é um outro passo. E o terceiro passo é eu fazer os 12 passos do Ho'oponopono. Os 12 passos do Ho'oponopono integral. Porque são doenças crônicas, elas se tornam crônicas. Dor generalizada não é uma dor comum, né? É uma dor que invade todo o teu corpo. Você não consegue trabalhar direito, você não consegue viver direito. Né? Então, o que eu faço? Eu vou lá, vou fazer os 12 passos. Aí eu faço um sábado sim, um sábado não. Um sábado sim, um sábado não. Dr. Paulo, onde eu encontro esses 12 passos? Tem meu livro, Os 12 Passos do Ho'oponopono, já está no meu livro. É um livro de Ho'oponopono completo, é o número 1. Você pode entrar no canal do WhatsApp aqui em cima. Fala, eu quero o livro do Dr. Paulo número 1. Ok? E aí você recebe o livro. Lá tem os 12 passos, como você fazer. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E já abro aqui um adendo. Dia 23 de maio, vai ter uma turma de imersão. O que é essa turma de imersão? É pessoas que fizeram Ho'oponopono conosco. No Ho'oponopono, a gente explica os 7 pilares do Ho'oponopono, os mantras, petição, orações, tudo sobre o Ho'oponopono. Mas a gente não anexa os 12 passos. Então, os 12 passos tem pessoas que vão fazer na imersão. O que é imersão? Nós vamos ficar 7 dias lá pelo canal do WhatsApp. 7 dias. Você vai receber no grupo do canal do WhatsApp, todos os dias, durante 7 dias, instruções de como eu praticar os 12 passos do Ho'oponopono. E aí eu tenho lá a apostila, os áudios e o vídeo da prática, passo por passo. Por que eu faço isso? Porque é assim, eu penso da seguinte forma e eu acredito que você também vai acreditar que seja justo isso. Eu estou fazendo algo, mas não sei por que eu estou fazendo. Estou fazendo algo, mas não sei por que eu estou fazendo. É algo meio estranho, né? Então, a gente tem lá nessa imersão, você vai fazer isso, por exemplo, a abertura do processo de Ho'oponopono, original, tradicional, lá do Havaí, dos anciãos, sagrados, espirituais. Você tem lá. Aí eu vou fazer. Abre-se assim, ó, o ritual. Vou abrir assim. Por que abre? Por causa disso, disso, disso. Segundo passo é esse. Por que eu tenho que fazer isso, Dr. Paulo? Por causa disso, disso, disso. Então, é uma explicação passo a passo. É uma imersão de 7 dias. E aí eu tenho o Ho'oponopono dos 12 passos. Então eu vou fazer um sábado sim, um sábado não. Um sábado sim, um sábado não. Em conjunto com tudo isso que eu estou falando. Tem que fazer. De repente, não vai só melhorar muitas vezes a questão da fibromialgia, mas vai melhorar também o aspecto de você entender tua vida, entender o companheiro, as suas necessidades, a necessidade do outro, os conflitos das forças que você está vivendo, a expansão, a necessidade da expansão da tua vida. Então, tem vários processos que vão acontecer durante o Ho'oponopono. Isso que é importante. Agora tem um detalhe, eu vou contar uma história para você, é um histórico de um cliente que chega aqui e fala, Dr. Paulo, eu tenho meus 60 anos, minha mãe tem 81 anos, ela tem Alzheimer. E eu tenho que ficar quase que integralmente com ela. Então ela tem uma luta de força, né? Ela tem uma expansão da vida que ela está no momento da vida dela, 60 anos, é como se fosse ela passando por aquela fase da primavera, da expansão, né? É uma das fases mais bonitas da nossa vida, é a última fase. Então ela entrou naquela fase da expansão. E de se projetar e sentir a vida na sua totalidade. E aí ela tem a mãe está com 80 e poucos anos, está com Alzheimer.
E o Alzheimer é complicado você lidar com isso. Então, por gratitude, gratificação, né? A gente fala obrigação familiar, mas é por lealdade, por gratidão, né? Você está lá com a mãe, está ajudando. Então você tem uma força que aqui está diminuindo a sua expansão, porque você tem um compromisso de ficar lá, muitas vezes um tempo muito grande, muitas vezes deixando de fazer um monte de coisas para ficar perto de mamãe. É uma retribuição, é a lealdade, são vários fatores. Mas isso mexe internamente com a gente, porque a pessoa está num período X, a outra está no Y. Então, criou-se um choque. Então ela foi lá, eu passei para ela a oração ancestral, ela faz a oração ancestral, ela chora. Ela chora. Por quê? Bom, porque nós estamos falando de ancestrais, né? Estamos falando de família. Hoje, infelizmente, nós temos aí uma desvalorização muito grande da família. Muito grande do sistema familiar. Muito, mas é gigantesco, né? A ponto de se falar um monte de besteira a respeito de família, né? Se julgar mãe, falar que mãe é esquizofrênica, que mãe é narcisista, que a minha mãe é a pior do mundo. E ainda vem com desculpa aqui no canal falando que é porque eu não convivo com a mãe da pessoa. Esse que é o pior, né? Que a gente tem que ouvir, né? Eu sei que cada um tem sua família, mas não cabe a nós ficar julgando ou fazendo esse tipo de atitude vergonhosa para um ser humano. Eu sinto muito, mas no meu ponto de vista é vergonhoso. Se alguém chega para mim e começa a falar algo sobre os pais, eu acho isso extremamente vergonhoso. Não é verdade? Às vezes a pessoa cultua um cachorrinho, um gatinho, e a mãe tem esse tipo de conduta, né? Não é algo estranho? Eu acho. No meu ponto de vista como ser humano, eu acho isso desprezível. Então, eu vejo que os valores da família se diminuíram, né? Quando a pessoa faz oração ancestral, ela sente um poder dentro dela de conexão com toda a ancestralidade. O poder da ancestralidade te carrega, né? É impressionante. Você faz a oração do perdão, então, você entra numa sintonia assim, desigual. E aí você faz o Ho'oponopono à noite, onde você está praticando a limpeza daqueles sentimentos que estão lá bloqueando a tua vida. E por final, os 12 passos, que é o verdadeiro Ho'oponopono, eu acho que você se dedica não só à resolução desse problema, né, que apareceu na tua vida, mas também ao crescimento psicoespiritual. Você vai crescer o sagrado dentro de você. Eu penso assim, né, eu faço há 20 anos oração ancestral todos os dias. Né, você vê que eu não coloco muito testemunho aqui, porque eu sou o próprio testemunho de como o Ho'oponopono faz bem. Pelo menos para mim, ele é maravilhoso. Oração original faz parte da minha vida todo dia. Oração do perdão, sempre quando eu tenho alguma coisa, alguma mágoa, alguma coisa que ficou, eu sinto isso que está me incomodando, vou fazer a oração do perdão. E o Ho'oponopono integral dos 12 passos é simplesmente maravilhoso. Se você não conhece, deveria conhecer, porque ele tem uma passagem, né, nos 12 passos, que se você começa pesada, no final é uma leveza assim, indescritível. Então são coisas que agregam, né? Agregam na nossa vida. Você só está agregando, você não está tirando nada da tua vida. Você está agregando o melhor para você, para enfrentar as situações que nós vivemos, os nossos conflitos internos. Isso é necessário, isso é importante. Por isso que eu trouxe aqui justamente essa pauta sobre a fibromialgia. Fibromialgia. Aqui é um protocolo. Se você quiser pegar ele por escrito, entra no nosso canal do WhatsApp. Doutor Paulo, eu quero um protocolo por escrito a respeito da fibromialgia. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, as orações estão aqui, certinho. Faz a imersão dos 12 passos. Imersão de 12 passos, você fica uma semana com a gente recebendo o material. É um material de ponta. E ainda, né, você paga R$20 por uma imersão. É só para mim poder te explicar passo a passo por passo, item por item, o que está acontecendo dentro de mim. Então, segue a dica para você, tá bom? Eu espero que você tenha apreciado, né, o vídeo, que ele tenha sido produtivo, contributivo com você. E se você tiver alguma dúvida, nós sempre estamos disponíveis no WhatsApp. Eu sempre falo uma coisa para todos os meus seguidores. O meu diferencial é muito claro. Você deixou a pergunta lá no WhatsApp, em breve a gente responde. Talvez não seja no mesmo dia, mas tem um prazo para responder, porque a gente recebe 400 ou 500 mensagens por dia para responder. Mas eu ensino o Ho'oponopono. Eu ensino o Ho'oponopono aqui, a metodologia, a informação correta, o tradicional. E lá no WhatsApp eu tiro as dúvidas.
Eu não vou te dar alguma coisa que você vai fazer porque eu falei e você tem dúvida. Agora, se você segue outro profissional e vai no meu canal perguntar, não faça isso. Tá? Se você segue aquele profissional, vai lá tentar fazer contato com ele para ele te responder. No meu, não. No meu, você vai lá, você segue o profissional, segue exatamente o passo a passo que eu falo, está funcionando, não está, vamos fazer o ajuste? Vai no canal, eu respondo pelo aquilo que eu ensino. Existem duas diferenças, né, nos canais de YouTube. Tem o canal de entretenimento, onde as pessoas querem ganhar dinheiro com isso, então elas falam qualquer coisa, né? Até muitas vezes te ludibria pelo próprio momento de desespero que a gente passa. É uma ludibriação, uma enganação. Então a pessoa às vezes te engana, porque na verdade o canal é isso, é entretenimento, né? Entretenimento muitas vezes é diversão, é só isso. Aqui nós levamos a sério, nós temos protocolo de cura, nossa especialidade é terapêutica, né? Sou do Conselho Federal, então não tem como fazer diferente. Então é profissionalismo, é entendimento. Então você chega lá, você chega com a tua dificuldade, eu vou parar, analisar e te responder. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que já foi para o meu canal foi respondido. Porque eu primo por aquilo que eu faço, pelo que eu falo. Eu tenho uma responsabilidade. Não vou falar nada que leve você à frustração, à decepção, ou te dar uma informação incoerente. Essa é a mais pura verdade. Então, o nosso compromisso é esse. Por isso que eu estou sempre perto dos meus alunos. Eles, para mim, são extremamente especiais e eu retribuo sempre o carinho, dando a melhor atenção para cada um deles. Então, segue as dicas para você. Eu estou sempre à disposição. E qualquer coisa, vem participar do nosso canal WhatsApp, que essa semana, nós estamos na Semana Aloha. A gente encerra amanhã. Quer dizer, sexta-feira, né? Talvez esse vídeo vá no ar na sexta-feira. Nós encerramos amanhã, mas você pode adquirir todo o conteúdo do Mensagem de Sabedoria, porque a gente passa para você o aplicativo do Ho'oponopono, onde tem todos os nossos podcasts, todo o material que você precisa saber a respeito do Ho'oponopono. Agradeço a sua presença, não quero me esticar mais. Encontro você no próximo vídeo ou lá no canal. Um forte abraço e, claro, aloha!